Boa noite a todos e todas, mais uma vez com o projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra Mulheres e Crianças. Eu sou a Alessandra, do Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna, e essa noite nós vamos falar sobre as dificuldades de provas do abuso sexual nos processos de acusação de alienação parental. Vamos falar também sobre os sinais de abuso sexual e sobre os sintomas de alienação parental falsa SAP, né, como nós temos trazidos em outros episódios. Essa noite eu recebo a promotora de justiça Valéria Scaranzi e o perito Hildo Silveira. Boa noite, Valéria. Boa noite, Hildo. Boa noite. Boa noite. Eu passo a palavra agora para a Valéria, para que ela fale um pouco, né, dela, do seu trabalho, e inicie as suas considerações. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar aqui o meu parceiro de fala, Hildo. Conversamos um pouquinho aqui nos bastidores já sobre a palestra, também a Alessandra, o coletivo, dizer da importância desses debates científicos, para que a gente leve uma informação qualificada para todas as pessoas. Eu sempre gosto de falar, relacionar a questão do abuso sexual infantil à questão da prova. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo desde 97, tenho trabalhado a minha vida toda com a área criminal. Por alguns anos, eu e uma outra colega fomos responsáveis por todos os processos de estupro da capital, São Paulo, que era a Vara Central de Violência contra a Mulher. E eu sou também professora da PUC, mestre e doutora em processo penal, e tenho uma linha de pesquisa nessa área. Há alguns anos, eu fui procurada por um coletivo de mães, por algumas mães, que noticiavam que tinham perdido a guarda dos seus filhos, ou tinha havido a inversão da guarda, restrição de visitas, após uma notícia de abuso sexual por parte do genitor. O que me fez, então, estudar, pesquisar. Até então, eu também tinha uma noção de que a lei de alienação parental ela era unicamente protetiva, em todas as hipóteses. Mas depois, tomando conhecimento de orientações de outros países e desses processos específicos, então eu passei a ter uma visão como profissional, como cientista, pesquisadora, diferente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem dessa síndrome da alienação parental. Sei que muitas pessoas que talvez estejam aqui já conheçam, mas sempre é bom a gente relembrar, porque talvez alguém nunca tenha ouvido falar sobre isso. Quem criou a síndrome da alienação parental foi Richard Gardner, um médico que era um voluntário numa universidade e começou a fazer pesquisas sobre abuso sexual. Gardner, ele sustentava que a notícia de abuso sexual, aqui no Brasil chama estupro de vulnerável, no momento da separação, era uma notícia normalmente falsa. Em suas obras também, ele defendia expressamente a prática de atos sexuais, dessas experiências sexuais entre adultos e crianças. Existe uma frase bastante conhecida de Richard Gardner, que é: o incesto não é danoso para as crianças, mas o pensamento dos adultos. Nada é bom ou mal. O pensamento que o faz assim. Então, como se o relacionamento, o contato sexual de uma criança, a gente pode nem falar em relacionamento, o abuso de uma criança por parte de um adulto fosse positivo. O problema da nossa lei de alienação parental está no inciso 6º do artigo 2º. O maior problema, quando se coloca que é um exemplo de alienação parental, a falsa denúncia contra genitor, familiares, para obstar a convivência. E por que é um grande problema falar em falsa denúncia? Quando nós tratamos da violência contra a mulher e da violência contra crianças e adolescentes, especialmente a violência sexual, é muito importante dizer que a prova é difícil. Essa violência acontece dentro de casa, em regra não há testemunhas, ou as testemunhas são as crianças, e muitas vezes não há uma demonstração pericial, material, dessa violência. A lei de alienação parental, especificamente nessa parte, no que diz respeito às falsas denúncias, essa inversão da responsabilidade, ela já foi denunciada no mundo todo. Foi denunciada
perante a ONU, foi denunciada perante a OEA, e aqui no Brasil, o CONANDA, que é o órgão máximo de proteção às crianças e adolescentes, também fez uma nota sugerindo a revogação parcial da lei de alienação parental. Por que é tão difícil a gente compreender o abuso sexual, a gente falar de provas do abuso sexual, do estupro de vulnerável? Pela nossa lei, configura crime de estupro qualquer, veja, qualquer ato libidinoso, qualquer ato de cunho sexual com pessoa menor de 14 anos. Então, um beijo lascivo, uma criança, estupro. Apalpar uma criança, estupro. Sexo oral, estupro. Por que a prova desse estupro de vulnerável é tão difícil? E o tema da minha palestra, do meu debate com vocês hoje, é justamente esses mitos e verdades a respeito do estupro. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência, antes de falar desses mitos e verdades especificamente. Quando eu trabalhava, atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público, tenho ainda um cargo de violência, no enfrentamento à violência contra a mulher, mas quando eu trabalhava, nessa vara, trabalhava especificamente com crimes de estupro, eu preciso dizer para vocês, assim, a vontade que eu tinha no dia a dia, às vezes é de colocar uma venda nos olhos. Porque nós temos um padrão aqui, ó, incorporado, né, pela nossa sociedade, pelo nosso dia a dia, com um perfil de criminoso, com um perfil de alguém que pratica um ato tão bárbaro. Mas o homem que pratica abuso sexual, que pratica estupro de criança, é um homem acima de qualquer suspeita. Esses homens chegavam em audiência, por vezes eram homens jovens, atraentes. Uma vez teve uma audiência, era um senhorzinho, que chegou tremendo, mal conseguia andar e tinha estuprado 3 gerações da mesma família. Homens casados, homens solteiros, são pessoas de todos os tipos. Mas existe alguma coisa em comum. São homens acima de qualquer suspeita. Aliás, esses homens, é como se eles preparassem um álibi antes. Por que eu falo homens? Porque a maioria dos abusos sexuais é praticada por homens. Então, normalmente, eles se aproximam de crianças, eles convivem com crianças, e eles são muito respeitosos com outras crianças. Escolhem vítimas e, aos poucos, vão estabelecendo uma vítima com quem eles convivam, um espaço, uma progressão naquele toque, naquele carinho, etc. Uma colega perita, acho que o Hildo vai falar disso também, fala muito sobre essas técnicas que eles têm para submeter as crianças, por exemplo. Uma delas é a seguinte: esse homem, por exemplo, ele brinca com a criança e toca no corpinho da criança em partes permitidas na frente de adultos. Essas crianças, a criança vê ele tocando no bracinho, passando a mão na perninha, então ela costuma ver. A criança não tem muita diferença no início, qual é a região do corpo. Então ela costuma ver ele acariciando e ninguém fazendo nada. Então é como se ele tivesse passando uma mensagem para ela: olha, isso é normal. Ele vai progredindo nessa construção, nesse abuso com essa criança. Uma das maiores dificuldades de se enfrentar o abuso, além desse perfil de bom cidadão, é um mito da falsa memória. Aliás, se tem um mito que pegou, que convenceu no nosso país, foi esse mito da falsa memória. Como é que surgiu essa falsa ideia de que é possível inventar estupro? Na década de 80, nos Estados Unidos e Europa, surgiram algumas leis, foram alteradas algumas leis, por exemplo, estabelecendo a notificação compulsória de casos de abuso e algumas regras em relação ao direito de família. Em razão dessas notificações, até dos números de divórcios que existiam na época, o que aconteceu? Muitas crianças noticiaram abuso sexual. Então, houve uma avalanche de denúncias, com notificação compulsória, etc. Só que ninguém estava preparado para trabalhar ainda com abuso sexual, porque até então era um mito, era um assunto que ninguém conversava. Foram, então, centenas de notícias que acabaram não ficando comprovadas.
Começaram a se fazer experiências científicas, então, para descobrir por que as crianças teriam mentido, inventado essas histórias. Essas experiências tinham por finalidade verificar se era possível agregar dados de uma memória ou criar uma memória falsa. Foram muitas experiências, mas essas experiências nunca envolveram uma pessoa conhecida como um pai, um padrasto, alguém de confiança. Eram experiências como tomar sorvete com pepino, se perder no shopping. Mesmo em relação a esses fatos cotidianos, em que eles mostravam uma imagem sistemática para a criança, uma fotografia, etc., ou para o adolescente, os índices de criação de memória falsa foram todos inconsistentes, mas nunca superiores a 15%. Essas pesquisas, então, apresentaram uma resposta para a ausência de provas do abuso sexual. É possível inventar o estupro. Só que os estudos mais recentes, na Europa, nos Estados Unidos, reviram essas pesquisas. Então, há muitos profissionais que reestudaram essas pesquisas e falaram, peraí, essas pesquisas não tratam de abuso sexual. Essas pesquisas não tratam de pessoas conhecidas. Ao contrário, e aí chegou-se à conclusão de que, na verdade, não é fácil convencer uma criança a inventar um abuso, ao contrário, a criança repudia a ideia de acusar alguém com quem ela convive, de quem ela gosta. Existem vários estudos aqui no Brasil, não, mas na Europa, nos Estados Unidos, que tratam sobre isso. Uma dessas estudiosas é Chris Brevin e outra Bernice Andrews, e eles concluíram o seguinte, vou ler para vocês, que são inconsistentes, eu tenho esses textos, eu posso fornecer depois para o coletivo, tá? São inconsistentes as conclusões de que é fácil criar memórias falsas na infância. Nossa revisão indica que a maioria dos participantes são resistentes às sugestões que lhes são dadas. Apesar das tentativas de fazê-los lembrar, uso de imagens guiadas, fotos alteradas, envolvimento de pessoas de confiança. Ou seja, as pesquisas mostram que não só não é fácil criar uma memória falsa, como essas pesquisas não se aplicam para abuso sexual. Falando, então, mitos, né? Primeiro mito. As mães influenciam as crianças a mentir. Gardner dizia que o critério com mais peso que determina a falsidade das alegações é o fato de essa alegação ter sido feita no momento de litígio com a mãe. Os índices... Só um minutinho, tocou o telefone, peraí. Os índices de alegações falsas são ínfimos. Segundo os levantamentos também, olha só, nos Estados Unidos, em 12 estados, 9 mil processos de divórcios, houve 2% de alegações do abuso, e desses 2%, 5 a 8% eram falsas. Na Espanha, uma pesquisa feita com base em denúncias revelou que 0,19% das denúncias eram falsas, ou seja, é uma grande mentira, uma grande inverdade, que, em regra, as denúncias de estupro no momento da separação são falsas. Ao contrário, 99,8% dessas denúncias são verdadeiras. Um outro mito é, se a criança se retratou, o estupro não aconteceu. Eu acho esse um dos mitos, uma das inverdades, na verdade, mais perversa que existe. Quando uma criança noticia um abuso sexual, primeiro que a criança, no início, não entende o que é abuso. Ela ainda é muito novinha para entender que está sendo abusada. Ela demonstra com comportamentos, com gestos, com algum incômodo, ou ela fica sexualizada, ela fala por outras maneiras. Mas quando a criança revela, o que ela espera? Ela espera acolhimento, ela espera que acreditem nela. Mas a revelação é um momento bombástico naquela família. Então começam os questionamentos, mas é verdade mesmo? Como é que foi? E etc, etc. Essas crianças são ouvidas mais de 10 vezes.
E a criança começa a perceber que a revelação não só não a ajudou, como trouxe sofrimento. As crianças se retratam. Não porque o fato não aconteceu, mas porque elas não suportam uma dor, porque elas não suportam o processo. Eu costumo dizer o seguinte: se um adulto, se uma pessoa fica incomodada com o processo, comparecer perante um juiz, imagina uma criança que não tem estrutura nenhuma e é avaliada, reavaliada e reavaliada. E para a criança dói mais ainda quando ela se retrata e ela percebe que o fato de mentir foi um alívio para as pessoas. Por que as crianças se retratam? Há estudo científico também, a chamada síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. Foi desenvolvida por Sumit em 1983. Ele estudou para verificar se as crianças se retratavam e por que elas se retratavam. Então, ele diz, olha, as crianças são vítimas 2 vezes. A primeira vez, elas são vítimas em razão do abuso. E a segunda vez, porque ninguém acredita nelas. E aí elas se retratam. Mas essas mesmas pesquisas diziam que as denúncias eram, em regra, verdadeiras. No livro da Annie Encarelli, que é uma grande parceira e estudiosa, na segunda edição, ela coloca vários depoimentos de crianças, né? E qual a postura dessas crianças perante o sistema de justiça? Como é que elas ficam sendo questionadas e questionadas e questionadas? Então, por exemplo, um menininho disse o seguinte, eu não aguento mais. Eu já falei mais de 1000 vezes que meu pai faz dodó no meu bumbum. Um outro, eu perdi a esperança. Eu já falei para o juiz, mas ninguém acredita. Então, a gente percebe que a criança, quando ela se sente desamparada, ela acaba desistindo, ela se adapta à situação, mas esse processo de existência é sempre muito doloroso, muito traumático para a criança. Um outro mito, a alegação do estupro surge no momento do divórcio porque a mulher quer prejudicar o parceiro ou quer obter alguma vantagem. Por que a criança, ela fala do abuso no momento da separação? Existem várias explicações. Primeira, o abusador, ele faz uma espécie de primeiro ele estabelece uma cumplicidade com a criança, depois ele faz uma espécie de uma chantagem emocional. Olha, se você contar para alguém, a mamãe vai chorar, a vovó vai chorar, as pessoas vão ficar tristes, a família vai acabar. E quando a família se separa, a criança já está vendo todo mundo triste, então não existe mais aquele motivo. Ou ele exerce um poder mesmo em relação a ela, uma ameaça, uma coação, eu vou fazer mal para sua mãe, eu vou fazer mal para sua avó, vou fazer mal para não sei quem. Então, ninguém depõe, ninguém fala na frente do réu. Gente, as pessoas não falam na frente do réu em processo criminal. Em processo criminal, sabem quem depõe na frente de réu? Só policial, mas ninguém. Como se esperar que uma criança revele um abuso quando ela mora com o abusador, quando ela está sob o poder desse abusador? Então, isso acontece porque a criança se sente segura, liberta, para poder falar. Existe um outro mito, e aí o meu colega Rido vai poder falar até melhor, de que o estupro é comprovado por laudo. É uma ignorância sem tamanho. Os abusadores sexuais, esse é um mito, assim, extremamente perverso e baseado em falta de conhecimento mesmo, porque existe uma ideia de que se aconteceu o estupro, o laudo é positivo, mas os abusadores sexuais de crianças, eles preferem atos sexuais que não deixam vestígios. Em só 7 a 10% dos casos existe penetração. Mesmo quando há uma penetração, por vezes não é total, e os vestígios corporais ficam muito pouco tempo no corpo. As crianças normalmente tomam banho, isso acontece quando as crianças estão longe das mães, por exemplo, então é muito difícil encontrar esses vestígios. Eu já vi casos, por exemplo, em que se dizia que a criança estava mentindo porque o laudo foi negativo, tá? E que tipo de ato sexual a criança tinha sido submetida? Sexo oral, mas que tipo de perícia se acha que vai dar positivo em sexo oral? Sim, é possível constatar, eventualmente, DNA, mas isso é muito raro. Então, mesmo quando há um ato sexual mais intenso, o laudo vem negativo,
as crianças não são levadas à perícia imediatamente, o laudo negativo não é e não pode ser prova de inocência. O abuso deve ser comprovado de outra maneira, de outra forma. Por exemplo, o tempo para se constatar vestígios no corpo é de 24 horas, em boca, ânus e pele. Pelo menos essa é a orientação que a gente tem para os peritos aqui de São Paulo. E até 72 horas no órgão genital. Mas os estudos apontam que raramente se consegue constatar esses vestígios. Uma tese de uma professora da USP, ela analisou todos esses laudos, ela disse o seguinte, que na verdade os laudos acabam sendo mais positivos, tem um índice maior quando se guarda, por exemplo, a roupinha da criança, porque aí o vestígio fica nessa roupinha. Um outro mito, nossa, de que se a criança não repudia, não rejeita o agressor, é porque não aconteceu o estupro. E a falta de capacitação de profissionais, né, em geral, nessa temática de abuso sexual é muito complexa. Por quê? Se a criança odeia ou tem medo do agressor, um profissional despreparado vai dizer, alienação parental da mãe, olha como essa criança odeia o agressor. Se a criança não odeia, se a criança gosta, e aliás, quando a criança é pequena, ela não entende que é abusada. Então, ela não odeia o agressor. Vamos dizer, não aconteceu abuso, ela não odeia o agressor. Quer dizer, se ela repudia o agressor porque ela tem medo, a mãe que inventou. Se ela não repudia o agressor, então também é mentira, porque ela não repudia o agressor. Mas até que essas crianças sintam uma dor física, um desconforto físico, muitas não sabem que é abuso. Muitas são estimuladas até para que sintam prazer durante o ato. Então, elas não se entendem como vítimas quando são muito pequenas. Além desses mitos, falando da dificuldade de provas. Então, em regra, o autor de crime sexual é o bom cidadão. Christiane Sanderson, uma das maiores estudiosas dessa temática, diz o seguinte: o fato de eles parecerem pessoas normais e se comportarem assim, cria um laço de confiança com os adultos e de segurança nas crianças. Por não parecerem esquisitos, diferentes ou estranhos, ou por não se comportarem de maneira suspeita e anormal, é mais difícil identificá-los. Então, e para eles fica mais fácil escolher tanto os pais quanto as crianças. Então, nós estamos diante de uma situação em que são crianças que não têm um comportamento padrão, embora elas, decorrente do abuso, embora elas sempre falem do abuso, de outra maneira, elas não falam às vezes com palavras, mas elas falam pelo gesto, elas passam mal na escola, se alguma consequência em razão desse abuso. Mas nós vivemos num mundo que ainda não enxerga, ou não compreende, sei que algum dia as pessoas vão conseguir compreender o que leva uma pessoa a abusar de uma criança. Esse perfil de bom cidadão convence. Se a gente soma perfil de bom cidadão, laudo negativo, criança se retratando, e a pessoa não conhece nada de crime sexual, qual a conclusão? É mentira. E essa criança é entregue ao abusador. Daí a necessidade de a gente estudar, criar mecanismos como depoimento especial, expertise para trabalhar nessa hora. A consequência, então, dessa falta de uma prova direcionada, de um olhar direcionado, é a absolvição ou arquivamento do inquérito. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de sentenças de São Paulo em que houve absolvição. Em caso, segundo o meu entendimento, aconteceu o estupro. Processo 1. A acusação, a denúncia, é de que o réu manipulou a vagina da criança. Depoimento da criança. Ele enxugou a minha perereca com a mão, sem toalha, ficou esfregando e perguntando se ela gostava. É evidente uma descrição de masturbação. Resultado da sentença? Absolvição. Por quê?
porque a avaliação da equipe multidisciplinar não foi conclusiva. Processo 2. Vítima 13 anos, a vítima descreve, diz que houve conjunção carnal e atos libidinosos. Disse na delegacia e disse em juízo, porque não foi depoimento especial. Absolvição. Por quê? Porque o laudo sexológico foi negativo. Processo 3. O réu praticou atos libidinosos com 2 enteadas. O laudo sexológico foi negativo. Absolvição. Por quê? Porque junto com essas crianças havia uma outra testemunha que também dormia no quarto e disse que não viu nada. Então, o que fazer? Quais são as soluções? Primeiro, levar adiante essas informações de que o laudo é, em regra, negativo, isso não importa em inocência. Levar para as pessoas que o conhecimento de que a criança se retrata, mas a retratação não significa que o fato não aconteceu. A criança vai demonstrar o seu trauma, o que ela vivenciou de outra maneira. Terceiro, lutar para a implementação do depoimento especial. Porque o depoimento especial vai acontecer logo após aquela revelação da criança, quando ela ainda está disposta a contar, quando ela não sofreu tanta influência da pressão das pessoas. Então, ainda é possível mudar a realidade dessas crianças. Em relação ao depoimento especial, não é realidade ainda, ele não foi implementado em todos os lugares, mas é uma estratégia importantíssima para se garantir a prova e, ao mesmo tempo, não se revitimizar aquela criança. Algumas condutas são inadmissíveis, como colocar a criança frente a frente com o abusador. Se isso acontecer, o profissional que fez isso tem que ser investigado, processado. Também, falsas conclusões baseadas em falsas premissas também têm que ser reavaliadas, como, por exemplo, a história de que a criança que não rejeita o pai não sofreu abuso. E mais do que isso, a gente se desprende desses padrões, desses estereótipos, como se o estuprador tivesse um perfil, né, de alguém perigoso. Então, é olhar para o fato, olhar para a criança, proteger a criança e se libertar dos preconceitos. É assim que a gente muda um pouco a realidade do nosso país e a realidade das nossas crianças. Eu vou passar a palavra para o meu colega, agora para o Rildo, e vou ficar à disposição para as perguntas. Está mudo. Sem áudio. Desculpa. Antes de passar para o Rildo, eu vou fazer um comentário. Tu falaste sobre a criança que não rejeita o seu abusador, né? E, na verdade, a maioria das situações que a gente vê é essa, né? Principalmente em caso de abuso intrafamiliar, porque existe uma relação de afeto e de confiança muito grande ali. E a maioria das vezes a criança não entende, ela percebe que aquilo incomoda e nem sempre incomoda, né? E só que não entende, ela sente que tem alguma coisa errada, mas normalmente é dito que aquilo é um segredo entre os dois, né? E que, se revelado esse segredo, provavelmente os dois serão separados, né? Seja pai e filho, seja criança e avô ou tio. E o que é uma situação assim, a criança não quer o afastamento daquela pessoa, ela só quer que a violência acabe, né? E cabe a nós, os adultos, a perceber esses sinais, e principalmente acreditar na criança e levar essa denúncia adiante, né? E eu vou deixar uma pergunta para, né, depois a gente dialogar sobre isso, que qual o caminho para a gente conseguir essas mudanças no judiciário? Porque o maior problema que a gente enfrenta é o pessoal não qualificado, que não tem experiência nem em violência e nem abusos sexuais, né? Nós temos uma lei ali, que é a lei da alienação parental, né? Que nos seus cursos ou na formação para identificar sinais na criança, registra-se que a maioria dos sinais que eles dizem que é sinais de abuso, de alienação parental, são mesmo sinais de abuso sexual, né? Então, se tu comparar
que a criança tem terror noturno, né? Tem enurese, tem medo de algumas pessoas, problemas escolares, dificuldade de sociabilização. E tu encontra essas mesmas características para descrever abuso sexual e para descrever sintomas de alienação parental, uma pessoa que não está preparada, acaba que nós temos essas centenas de laudos dizendo que é alienação parental. Né? Eles não conseguem descartar o abuso, não conseguem provar para essa mãe ou para esse denunciante que esse abuso realmente não aconteceu, e por um preconceito, machismo, que a gente vê muito nos sistemas, no judiciário principalmente, acaba que essa mãe é tida como mentirosa e a criança como testemunha da mãe, né? Eu trouxe esse raciocínio agora para a gente falar um pouco sobre isso depois. E eu chamo agora, então, o Rildo Silveira, né, perito criminal, para continuarmos essa conversa. Boa noite e bem-vindo, Rildo. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, queria agradecer a doutora Valéria Scarance, promotora de justiça do Estado de São Paulo. Uma grande honra para mim fazer essa live com ela. Bom, primeiro tema que eu queria abordar é exatamente até a questão de como que é interpretada, de como é considerada a pedofilia. Antes disso, eu queria dizer que queria já manifestar uma minha opinião a respeito daquilo que é a lei da alienação parental. Eu interpreto a lei da alienação parental como uma verdadeira violação aos direitos humanos da mulher, em todos os sentidos, tá? E isso eu consegui confirmar esse meu pensamento durante os vários casos periciados, analisados e investigados. Os casos de alienação parental, eu considero casos de falsas acusações de alienação parental. Estou falando de casos em que eu atuei. Esses casos abrangem um denominador comum que, pela minha opinião, é uma coisa que é interligada entre todos os abusadores. Essa lei da alienação parental, ela praticamente é um meio de fuga por muitos abusadores, o meio mais simples e mais rápido para fugir das próprias responsabilidades penais. Então, todas as vezes que, por exemplo, uma mãe ela é acusada de alienação parental, essa arma, eu considero até uma arma letal, né? É usada principalmente porque é o primeiro meio, sabendo, inclusive, que existe um preconceito contra uma mãe que vai denunciando o abuso sofrido pelo próprio filho. Então, existem até profissionais dentro da mesma lei, como a Alessandra estava falando, uma cultura machista, etc., que já orientam, inclusive, os mesmos abusadores que eles estão defendendo, para poder entrar logo com uma situação de alienação parental, porque é o primeiro meio. Eles estão totalmente conscientes do fato que existe um preconceito, e mais ainda, isso aqui agiliza, digamos assim, esse procedimento, entre aspas, penal, que vai contra a mãe que denuncia os abusos. Antes de entrar em alguns detalhes ligados à realidade da criança abusada, eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que divide muito a sociedade, que é a consideração do fato que a pedofilia é considerada como doença. Bom, primeiramente, eu não considero a pedofilia de jeito nenhum como doença, pelo simples fato que o pedófilo ele não passa por nenhum tipo de alienação mental. Tanto é que todo o mecanismo, toda a dinâmica que leva o pedófilo da escolha da vítima ao aliciamento até a concretização do abuso ou do estupro, ele passa por um raciocínio, passa por uma lógica muito bem detalhada e muito bem estudada, em todos os sentidos. Porque o pedófilo escolhe a própria vítima pela vulnerabilidade, escolhe a própria vítima até pela própria posição, muitas vezes até social, e vai, assim, alimentando o próprio crime. Como a doutora Valéria falou,
o abusador sexual, ele se encontra em todas as camadas da nossa sociedade. Então, digamos assim, podemos definir o crime de pedofilia um crime sem rosto. Existem, por exemplo, muitos pedófilos que, uma vez cumprida a própria pena, por exemplo, aqueles que são presos, quando eles voltam à sociedade, eles voltam a cometer crime até piores. Então, tudo isso dá para ver que não é uma doença. Essa aqui é uma coisa que existe, que precisa ser considerado como crime para poder agir de consequência. Então, precisa de pena muito severa contra a pedofilia. E tem que parar com esse falso moralismo de considerar a pedofilia como doença. A pedofilia é classificada no CID-10, então, que é a classificação internacional da doença. Isso daqui está virando motivo para muitas pessoas começar a falar dos direitos do pedófilo, porque tem que dar possibilidade para essas pessoas ser reintegradas na sociedade, etc. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu posso parecer drástico, mas eu sou completamente contrário a tudo isso, porque um sujeito que acaba com a vida, sonhos, dignidade, inocência de uma criança, para mim, não merece segunda chance. Então, quando a gente fala de direitos humanos, são duas palavras, direitos humanos. Cada uma tem um significado, mas juntas, elas têm um significado muito importante. Então, eu não posso reconhecer direitos de um sujeito que acaba destruindo a vida de uma criança que representa o futuro da nossa sociedade. A realidade de uma criança abusada é uma realidade surreal. O abuso ocorre na clandestinidade exatamente pelo fato do abusador e da vítima fazer parte desse contexto fora do olhar de possíveis testemunhas. Então, por esse motivo que eu falo que o pedófilo não é doente, porque ele escolhe, ele é calculista, é frio e sabe muito bem em que momento que ele pode agir. Então, ele age de uma maneira para poder dificultar qualquer tipo de suspeita em cima dele. O abuso sexual, a diferença do estupro de vulnerável, ele pode não deixar a marca física. Após o abusador, ele pode agir de várias maneiras, sem deixar, como eu já falei anteriormente, marcas. Podemos dizer que, ao mesmo tempo, é preciso parar com esse mito do fato de dizer que o abusador ele age por impulso. Eu sou totalmente contrário a essa teoria, que o abusador age por impulso. Sou completamente contrário ao fato que o abusador é uma vítima da sociedade, porque senão a gente vai continuando colocando um monte de justificativa e numa ação que vai destruindo a vida de uma criança. Então, está parecendo quase que a primeira preocupação da sociedade mais a condição do abusador do que da condição da vítima em si. Durante os vários casos que eu analisei e periciei, foram encontradas várias dificuldades. Como já falei, ponto primeiro pelo fato que a produção de prova no crime de abuso sexual é diferente da produção de prova no crime de estupro de vulnerável, em que a gente consegue as provas em um exame médico legal, onde é constatada a penetração, por exemplo, a cópula vaginal, ou o sexo anal, ou o sexo, por exemplo, oral, no caso em que são encontrados vestígios biológicos, por exemplo, na boca da criança. Mesmo assim, mesmo em caso em que é comprovado estupro, eu encontrei algumas dificuldades, porque os mesmos profissionais que foram avaliar esses casos, esses laudos, começaram a dizer que a criança não foi abusada, é um estado inflamatório, enfim. Um abuso, quando acontece, a realidade é completamente diferente, não pode ter dúvida. Eu posso dizer
de um caso que aconteceu, por exemplo, no estado do Paraná, em que a criança, além de ter sido vítima de abuso sexual, foi vítima de estupro, foi vítima de verdadeiras sessões de torturas, verdadeiras sessões de tortura. A criança começou a ser abusada com 1 ano de idade, até os 5 anos de idade. Imaginem quanto que essa criança sofreu. A mãe denunciou os abusos, ela foi considerada como alienadora, só que, além disso, dentro do mesmo processo foram encontradas, durante essa análise que eu fiz, várias irregularidades. As irregularidades que eu vou fazer agora uma referência é exatamente ligada à atuação dos profissionais dentro desse mesmo caso. Exemplo, no momento em que a mãe denunciou esse abuso, ela contatou um advogado. Repassou toda a documentação, repassou todos os detalhes, todos os laudos, todos os detalhes que você pode imaginar que fazem parte de um caso de abuso sexual. Esse advogado coletou todas essas informações, de repente parou de atuar por essa mãe e foi atuar pela outra parte. Por incrível que pareça, esse advogado, que já estava a conhecimento de todos os documentos que a mãe entregou para ele hoje atua pelo pai abusador. E ainda atua nesse processo que está em pé atualmente. Então, isso aqui já é uma forma de irregularidade. Isso para todo mundo entender que, além dos fatos do preconceito que a gente estava mencionando, além das dificuldades para poder detectar o abuso sexual, dentro dos mesmos casos, existem inúmeras falhas, existem inúmeras irregularidades que devem ser apuradas, que devem ser investigadas, porque essas mães que denunciam, essa teoria, esse falso mito também de dizer que a mãe denuncia o abuso sexual sofrido pelo próprio filho como vingança contra o ex-marido, o ex-companheiro, isso aqui também é uma coisa infundada, entendeu? Porque existem, pelo menos quase todos os casos que eu peguei aqui são casos de mulheres completamente independentes, que não precisam de homem nenhum para ser sustentado. Então tem que parar com essa questão de pensar que a mulher quer se vingar do homem, porque senão a gente deveria, então, tomar ciência de todos os casos de feminicídio que acontece, que 90% acontecem por quê? Porque é o homem que não aceita o fim do relacionamento com a mulher. Então, por que então não fazer um dado estatístico real e ver qual é a realidade das mulheres que são vítimas dessas falsas acusações de alienação parental? Porque, na verdade, quem está tendo conduta alienadora, na verdade, é o próprio abusador, em conjunto com quem defende essas pessoas. Eu estou falando de casos em que eu analisei, então, em que são comprovados os estupros. Tem casos que eu analisei em que tem suspeita de Deep Web, em que o pai, inclusive, gravou os abusos e foram encontrados na Deep Web, e levamos esse caso até a Polícia Federal, onde o caso está sendo investigado. E digamos que a realidade é muito complexa, porque não é fácil. Não é fácil para uma mãe ficar longe do próprio filho 3, 4 anos sem poder falar, sem poder vê-lo, porque ela é acusada de alienação parental. São tirados todos os direitos de mãe, de mulher e de ser humano. Tem casos em que tem mães que, por exemplo, não tiveram nem direito ao contraditório, que é uma coisa anticonstitucional. Então, o problema verdadeiro, eu acho que é dentro também da mentalidade, como a Alessandra mencionou, dentro da mentalidade também machista. Porque é um preconceito que existe não somente por fora, é um preconceito que existe também dentro de muitas instituições. Tem casos, é por isso que é preciso de ter profissionais qualificados, profissionais com experiência, comprovadas. Não pode ser qualquer um que atua dentro de um caso, por exemplo, tanto pericial quanto investigativo de abuso sexual infantil, porque é uma coisa muito delicada.
precisa de ter conhecimentos, é preciso de ter experiência para poder atuar dentro desses casos. Algumas técnicas periciais que me ajudaram também na detecção de crianças abusadas, por exemplo, foi a técnica CSBI, que é a Child Sexuality Behavior Inventory, que é uma técnica de análise, uma técnica é um recurso forense, digamos assim, para avaliação de comportamentos sexuais atípicos em crianças. Através da análise dos desenhos, é possível detectar se a criança, que normalmente, quando é vítima também de maneira frequente de abusos, ela costuma ter uma tendência a comportamento erotizado, hipersexualizado, que se manifestam tanto nas atividades lúdicas quanto nas atividades artísticas e até no comportamento em conjunto com os adultos. Na maioria dos casos de crianças abusadas, ocorre o aumento do comportamento sexual inadequado, persistente, como, por exemplo, temas sexuais, como eu já falei, nos desenhos, assim como, por exemplo, a questão do exibicionismo. E, por esse motivo, eu considero a perícia de desenhos e a análise forense de desenho como um meio forense ideal para a detecção de comportamento erotizados e de sinais de abuso. São técnicas que podem ser utilizadas também no contexto em que as vítimas são, por exemplo, crianças especiais ou crianças com autismo, porque existem muitos casos também de abuso sexual que são ligados a crianças especiais. E por esse motivo, continuo dizendo que a existência de profissionais qualificados é muito importante em todos os sentidos. Um outro caso que chamou muito minha atenção, até pelo drama que essa criança viveu, um caso do Rio de Janeiro, em que a criança ela sofreu abuso sexual de maneira continuada por muito tempo. O pai chamava essa criança de gordo, xingava essa criança das piores maneiras e obrigava a criança a assistir pornografia junto com ele, para depois reproduzir os mesmos gestos que eram feitos nos vídeos. Essa criança passou por tantos traumas, por tantas sequelas, que tentou suicídio várias vezes. E esse caso é um caso muito delicado, porque a criança ela passou por tantos traumas que praticamente deram sequelas devastadoras em todos os sentidos. Então, podemos ver que, na verdade, são casos comprovados, são casos em que não é possível dizer que uma mãe está inventando que o próprio filho foi abusado, porque dentro desses casos que eu acabei de mencionar, existem provas periciais, existem provas importantes que comprovam o abuso. Aí eu pergunto para todos vocês, por que esse preconceito? Por que esse preconceito perante a uma denúncia por abuso, tá? Até pelos riscos que uma pessoa que denuncia um caso desse pode correr, porque pode correr numa denunciação caluniosa. Então, a pessoa que vai denunciar, ela não vai denunciar porque quer se vingar de alguém, porque existe realmente vestígios, existe realmente indícios de que a criança foi abusada. Por esse motivo que é preciso de profissionais. Dentro desses mesmos casos, o que mais me deixou sem palavras foi o sofrimento dessas mães. Muitas dessas mães chegaram a perder tudo, a vender tudo aquilo que ela tinha para poder, digamos assim, sustentar também essas despesas de advogados, para poder se defender. Tem caso de mãe que receberam até golpes de advogados,
advogados que se venderam pela outra parte. É uma coisa triste dizer isso, mas aconteceu. Informações repassadas, advogados que não continuaram na defesa da mãe vítima. E tudo isso comprometeu a situação que essas mães estão vivendo. Vou citar um exemplo, sempre de um caso do Paraná. Exame médico legal, comprovado o estupro, a criança passa por lesões no intestino e no ânus, a criança vai para a escola, uma das diretoras da escola liga para a mãe dizendo que a criança está defecando sangue. A criança está defecando sangue, está passando mal, e tudo isso é relatado pela escola. A mãe vai de novo pela consulta com o pediatra, é confirmado que a criança passou por uma situação abusiva e por um estupro. A criança foi penetrada não somente com um pênis, mas a criança foi penetrada com objeto, passou por verdadeiras sessões de tortura, foi amarrada. E tudo isso, até hoje, foi considerado como coisa inventada da mãe, mesmo com laudo comprovado. Quando são apresentados, por exemplo, vídeos de criança falando, é muito fácil ver quando uma criança é induzida a falar ou quando uma criança realmente está manifestando que ela sofreu, que ela passou por alguma situação abusiva. Então, também a palavra da criança, pela minha opinião, ela deve ter a devida importância. Só que tudo isso é preciso de profissionais altamente qualificados, é preciso de profissionais que tenham experiência comprovada dentro desse setor para poder ajudar a solucionar os casos e não para prejudicar mais ainda tanto a situação da criança quanto a situação da mãe. Existem casos que foram entregues sempre ligado à falsa acusação de alienação parental para a Comissão dos Direitos Humanos, CPI dos Maus Tratos, que foram entregues lá em Brasília, mas que nunca recebemos resposta a respeito desses casos. O meu apelo é para todos esses políticos também, é que uma vez que eles assumem o comprometimento de ajudar essas pessoas, que fiquem mantendo as próprias promessas de ajudar essas mães. Porque um pedido de ajuda e dizer, sim, fique tranquila que eu vou ajudar você, isso aqui significa iludir uma mãe. Eu considero esses pais como os verdadeiros, esses pais, padrastos, que abusam dos próprios filhos, considero-os como os verdadeiros alienadores. Não podemos generalizar, porque existem muitos pais que são ótimos, muitos padrastos que são melhores do que os pais biológicos, mas eu falo sempre com referência aos casos analisados. Aqui a gente está numa situação dramática, por muitos casos que estão sendo analisados para aquilo que está acontecendo, e principalmente pelos direitos violados de muitas crianças e de muitas mães, porque a coisa que mais me deixa preocupado é o futuro. A gente está chegando praticamente a quase a legalização da pedofilia, está sendo aceito o incesto. Eu já vi planos de reeducação para pais abusadores dos próprios filhos. Isso aqui eu já vi, inclusive no site do Senado Federal. Eu sou totalmente contrário a todo esse tipo de iniciativa. Quem abusa sexualmente de uma criança merece a pena mais severa. Eu sou contrário, digamos assim, a pena de morte, mas sou contrário pela pena mais rígida ligada a crimes contra a criança e adolescente. Eu sou contrário ao reconhecimento de direito de determinados sujeitos, porque
o que está sendo feito diariamente, a gente tem prova, é que todas essas crianças estão tendo próprios direitos e inocências roubada, violada, e pior ainda, a situação está cada dia pior. A primeira coisa que eu vi nos casos analisados de abuso sexual infantil, incluindo esses casos de falsa suposição de alienação parental, foi um denominador comum ligado principalmente ao preconceito dentro também da mesma mídia, da mesma pessoas, dos advogados que continuam defendendo esses pedófilos. Nós temos dificuldade, por exemplo, em alguns casos, até a convencer os mesmos advogados que estão defendendo as mães falsamente acusadas do fato que o abuso aconteceu. Existe muito preconceito. Então, eu quero convidar todas as pessoas para que esse preconceito versus que denuncia um caso de abuso sexual, que pare. É preciso levar lá em Brasília, todos os casos detalhados daquilo que está acontecendo e mostrar para eles todas as falhas processuais que existem, todas as irregularidades que existem, porque existe muita irregularidade dentro desses procedimentos. Eu estou com muitos documentos, com muitos laudos comprovando essas irregularidades, e essas irregularidades que existem dentro desses processos, elas precisam ser investigadas. Essas irregularidades que existem dentro desses processos, elas precisam ser contestadas, mas tem que dar também a possibilidade do contraditório para quem denunciou os crimes e está sendo acusado de alienação parental. A violação do direito, como eu já falei, a violação dos direitos não é somente contra a mãe, é também contra a criança. É mãe e filho que estão tendo a vida destruída. Agora, gostaria de perguntar para todas as pessoas que estão unidos nessa luta contra a alienação parental, se a gente tem possibilidade, realmente, se todos vocês que lutam contra a revogação da lei da alienação parental, se todos vocês realmente acreditam que a gente tem chance para poder reverter tudo isso que está acontecendo. É preciso se expor, é preciso colocar a cara para fora, é preciso falar realmente qual é a realidade dos fatos. Eu estou tentando, em todos os sentidos, de expor os casos, não mencionando os detalhes, tá? Mas tentando de mencionar aquilo que é o conteúdo, aquilo que é o denominador comum de toda essa violência que está acontecendo. É preciso de profissionais mais espertos, é preciso de verdadeiras estratégias e planos. Eu vejo um monte de político falando, dizendo que estão fazendo luta para lá, luta para cá, em prol das crianças vítimas de abuso. Eu só estou vendo belas palavras. Belas palavras. Tem um monte de gente um monte de políticos que em plena campanha eleitoral, eles se aproximam dessas causas, entendeu? Para ganhar confiança, para ganhar a credibilidade das pessoas, dizendo que estão lutando em prol dessas causas. Eu entreguei inúmeros casos para deputados federais, para ministros, para um monte de gente, um monte de político, tá? E tudo está no esquecimento. Vou fazer, vou resolver, vou ajudar, não tem problema. Mas eu tenho prova daquilo que eu estou falando. Nunca mais deram retorno, nunca mais se interessaram. Então, o primeiro exemplo deveria ser daquelas pessoas, tá, que estão nas condições constitucionais de poder ajudar e contribuir nessa luta.
Porque assim fica muito fácil, assim, vou ajudar você e depois deixa para lá. Quantas mães, perguntem para o pessoal do coletivo, para o pessoal dos vários grupos, quantas mães foram lá para Brasília para denunciar os próprios casos? Pergunte quantas mães tiveram resposta. Quantos casos que foram solucionados, que foram levados até lá? Pelo que eu sei, nenhum. Pelo que eu sei, nenhum. Então, eu estou falando com base em provas. Estou falando com base nos casos que eu analisei. E não por pesquisas feitas na internet ou criando pseudo-dados estatísticos. Então, gostaria muito que a gente se juntasse mais ainda para poder, um dia, fazer com que essa lei da alienação parental seja somente uma lembrança ruim de tantos casos que estão acontecendo e para a gente poder devolver os filhos, tá, para essas mães que denunciaram os abusos. Oi, tá mudo. Agora sim. Eu fico até emocionada quando eu vejo pessoas empenhadas realmente em Desculpa, participar Alessandra, dessa luta. eu também fico emocionado nessa situação, porque eu me sinto totalmente envolvido nisso. Então, assim, muitas vezes fica até difícil, né, encontrar palavras para poder expressar, manifestar, explicar a dor de muitas mães, entendeu? Então, eu falo disso porque eu tenho uma situação perto de mim, que é aquela do meu enteado, entendeu? Então, sabe, é uma coisa muito, muito importante. Me sinto dentro dessa luta, o que eu puder fazer, eu faço. Aliás, eu faço aquilo que deve ser feito, que é diferente. A gente não pode pôr limite na nossa luta. Como tu falou, né, principalmente agora que a gente teve o caso dessa menina, cada vez que a gente se dá conta de que vem a mídia, um caso monstruoso desses, que a gente sabe que acontece todos os dias, e as pessoas fecham os olhos, né, é relançado campanhas de apoio, de denúncia, mas o que acontece depois da denúncia? Principalmente quando o causador do abuso é intrafamiliar. A gente percebe que todo o processo funciona direito até chegar no judiciário. Né? E a alienação parental, a artimanha da alienação parental usada como estratégia de defesa nos processos e como meio de agredir as mães, né? Porque depois de tantas conquistas, né, tanto a Maria da Penha quanto outras leis que as mulheres conseguiram através dos anos, que se libertaram, né, dos seus companheiros, que não precisaram mais ficar dependentes de pai ou de companheiro, podiam seguir suas vidas independentes, a gente vê essa lei que vem exatamente para nos amordaçar, né, e nos prender de novo, nos impossibilitar de nos mexer. Muitas mães são proibidas de mudar de cidade, né. Nós vemos, como tu falou, mães que perdem tudo, porque se tocar num filho, né, é a coisa mais preciosa de uma mãe. Então, ela vende tudo que tem para tentar contratar o melhor advogado, o melhor perito, que normalmente aparece numa audiência e não aparece mais. E a mãe acaba perdendo tudo que tem. Né? Eu vou trazer para vocês rapidamente o quanto essa lei da alienação parental é nefasta, o quanto ela interfere no julgamento dos juízes. Né? Nós temos um caso de uma criança que foi abusada aos 3 e aos 7 anos. Aos 3 anos, foi constatado o abuso, não foi criminalizado o autor, o principal suspeito é o pai, porque o crime aconteceu num final de semana e o perito do Instituto Geral de Perícia se negou a fazer a coleta de material. Né? Ainda colocou a mãe para correr do Instituto, dizendo que aquela criança não tinha sido abusada, que se uma criança de 3 anos que é abusada, não sobrevive. Né? E sequer coletou as provas. Mesmo assim, nas perícias psicológicas e no acompanhamento que essa criança teve, foi demonstrado o sofrimento causado pelo abuso sexual.
né? Então, alguns laudos foram inconclusivos. A conclusão que se chegou foi que a criança, sim, tinha sinais que tinha sido abusada, só que não poderia se provar a autoria. Mesmo assim, o judiciário optou por defender a criança. A criança foi afastada do principal suspeito, né, e permaneceu protegida por 3 anos. Depois disso, esse pai entra com um processo de direito de visitas, usando a lei da alienação parental. Primeiro que eles dizem que esse primeiro abuso não aconteceu, como o processo foi arquivado por falta de provas, e no processo diz claramente que não houve provas para o inquérito criminal, mas que tinha provas de que a criança tinha sido abusada. Como o agressor estava afastado, a criança estava em segurança, então por isso eles arquivaram o processo, né? No segundo momento, quando essa pessoa entra com pedido de visitas, entra com alegação de alienação parental, alegação, por sinal, que saiu do Ministério Público, não da parte, e é isso que mais nos surpreende, né? Quem deveria defender a criança não está defendendo, mas, na verdade, já toma partido e dá o direcionamento do processo. Aconteceu um segundo abuso, e não só dizem que esse abuso foi manipulado, que foi inventado, como o primeiro também não. A mãe foi orientada quando a criança retornou às visitas e começou a demonstrar os mesmos sinais emocionais, a criança foi orientada a fazer a denúncia. Eles fizeram todo o acolhimento da criança, identificaram todos os sinais que a mãe trouxe, só que ao invés de dizer, né, que se confirmava que aquilo estava acontecendo com a criança, eles pegaram o depoimento da criança e disseram que ela estava sendo testemunha do crime da mãe, que era de estar mentindo, de estar fazendo uma falsa denúncia. Então, a gente pede orientações assim, de o que precisa ser feito, né, para que o judiciário realmente defenda a criança. Não precisam criar mais leis, né, as leis que tem ali são suficientes. Tem leis que diz que o testemunho da criança é o suficiente. Essa criança foi levada para depoimento em delegacia, numa delegacia comum, né, nem foi uma delegacia especial para criança, não passou pelo depoimento sem dano, né, ela relata exatamente o que aconteceu, e ainda mais uma violência emocional que a criança estava sofrendo e que a mãe não sabia até aquele momento, e tudo isso foi declarado falso, né. Então, a gente tem aqui, vou abrir o espaço para vocês fazerem as considerações finais, mas eu quero trazer, nesse sentido, a pergunta do William, por exemplo. Ele fala assim como é fácil perceber quando o abuso da criança é induzido a relatar, assim como é fácil perceber quando a criança é induzida a relatar o abuso, é possível também identificar se ela foi induzida a negar o ocorrido ou proteger o abusador? Então, eu passo para as considerações finais para vocês, para trazerem, eu sei que não existe uma resposta perfeita, porque a gente tem uma batalha muito grande dentro desse sistema, né, mas abrir algum caminho, alguma forma que a gente possa tentar ajudar um pouco mais essas mães que fazem parte dos coletivos, né. Alessandra, eu posso começar respondendo? Porque eu tenho aula em seguida na PUC, e aí eu fiquei com medo do horário, rapidinho. Tudo bem. Bom, pessoal, eu queria dizer que eu faço parte do sistema de justiça, né? Eu sou promotora de justiça. Apesar disso, já há alguns anos que eu tenho lutado pela sensibilização do Ministério Público, do Poder Judiciário, quanto aos perigos da lei de alienação parental, né? Já fui para Brasília algumas vezes, nós somos do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é importante eu trazer um outro lado para vocês do que funciona e do que eu acho que pode funcionar, né? Nós vivemos um país que caiu no engodo, caiu na conversa da lei de alienação parental. A lei de alienação parental virou um patrimônio nacional. Então, quando a gente vai falar sobre essa lei, é como se a gente estivesse atacando a Lei Maria da Penha, por exemplo. É um patrimônio nacional. Como é que a gente desconstrói isso? Com dados, com informações. Então, acho que uma dica que eu tenho, assim, toda vez que vocês forem a público falar alguma coisa, levar informações concretas, não de caso, mas não só, estudos internacionais, posicionamentos. Eu acho muito forte aquele argumento de que o Brasil é o único país, não é argumento, é verdade, o único país do mundo que tem a lei de alienação parental, que ela foi revogada no México. As pessoas não sabem dessas coisas. Então, assim, trazer argumentos. Outra coisa,
o coletivo é muito mais forte que o individual, e eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, porque desde o início em São Paulo a gente dizia, organizem-se, porque uma coisa é uma mãe lutando sozinha, outra coisa é um coletivo, então o coletivo é muito mais forte, isso vale em todas as áreas de vulneráveis, né? A organização coletiva. Agora, os argumentos que a gente sempre escuta defendendo a lei de alienação parental, não tem números, não tem dados. Isso pode até acontecer aqui, mas não acontece lá, não acontece lá, não acontece lá. Para a gente está sendo, eu juro que é uma dificuldade muito grande a gente consolidar esses dados, porque os processos têm sigilo. Então, por exemplo, eu já consegui levantar todos os casos de estupro de vulnerável de São Paulo, mas eu não consigo fazer a correlação se tem perda da guarda, porque é tudo em sigilo. Então, a gente precisava criar um mecanismo via CPI, assim, de dados. Por exemplo, vou fazer um paralelo. Quando eu ia falar sobre feminicídio, né? As pessoas imagina, lei de feminicídio, para que isso? Vai ter que fazer pesquisa. Não, a pesquisa é assim, assim, assim. Quando a gente fala em números, as pessoas cedem. Então, assim, contra números não tem argumentos. Alguns pontos eu acho que a gente precisa desconstruir. Primeiro, a memória falsa. Gente, a memória falsa grudou no entendimento das autoridades. As pessoas não sabem desses estudos, precisam levar isso. Hilda, eu acho que você, como perito, é muito importante levar essas questões dos processos, das causas, que não existe memória falsa. A gente divulgar isso, sabe? Fazer lives, mostrar, divulgar, chamar pessoas... Dados. Nos casos concretos, o que eu vejo a solução para a gente tentar mudar? A revogação da lei de alienação parental é um primeiro passo, mas eu concordo com uma colega que colocou aqui, não sei se foi a Silvia ou foi alguém, eu acho que o Brasil só vai acordar quando o Brasil efetivamente for condenado no exterior. A gente precisa fazer muita força, divulgar muito em âmbito internacional, porque, assim, acho que o nosso país acorda quando tiver uma condenação, quando for exposto. O que fazer nesses casos concretos, como acolher e etc. A gente não tem uma solução única, mas, assim, a gente está trabalhando com processos difíceis, né? Porque, como eu disse, esses homens convencem demais, bastante. Então, o que eu sugiro? A gente fortalecer essa luta internacional, lutar muito pelo depoimento especial, porque é o depoimento especial que vai proteger essas crianças, vai produzir uma prova qualificada, divulgar informações científicas, porque para esse público do sistema de justiça, o que convém são informações científicas mesmo, dados, estudos científicos, etc. E no âmbito jurídico, o que eu acho que dá para fazer? As varas especializadas, depoimento especial, e surgiu uma alteração que eu acho que pode ser usada, que é muito importante, que é a seguinte: a Lei Maria da Penha foi mudada para dizer que os processos relacionados à separação, divórcio, vão correr perante a vara de violência contra a mulher. Por que isso é melhor? Porque nessas varas de violência contra a mulher, não que seja perfeito, existe um olhar para a mulher, olhar para a mãe, um olhar dos filhos, porque às vezes o que acontece é que numa vara de violência contra a mulher afastam o pai agressor, e na vara de família devolvem. Eu concordo totalmente com o que vocês disseram, as crianças estão sendo desconsideradas. Essa lei de alienação parental é um ataque disfarçado, mas fatal, é uma arma legal contra as mulheres e famílias, e a gente precisa se armar, mas a gente precisa se armar dos instrumentos certos. Eu penso o seguinte: números, estudos, movimento, mídia, chamar atenção. Por exemplo, a primeira matéria que a gente levou, acho que foi fantástico, tentaram derrubar um tempão, né, quase derrubar, depois a gente conseguiu. Sempre que eu posso, eu estou falando, eu acho que a gente tem que levar isso para a mídia, porque as pessoas não sabem do que está acontecendo. E a pressão popular tem que ser grande. Hilda, eu concordo, acho que a gente está passando, exigidos políticos, a uma fase de pré-eleição, sabe, assim, uma outra dica, é papel. Porque você pode se reunir com alguém, você pode pedir alguma coisa, mas a pessoa está, legal, vou fazer. Você tem que levar papel. O papel tem que ter protocolo e tem que ter andamento. Tem que pedir procedimento, tem que entrar com a ação. Eu sei, como sempre, eu estou aqui nessa luta com vocês, eu confesso que eu também sinto uma aflição, sabe, um aperto no coração, porque a gente faz, e a gente caminha pouco,
mas eu vejo que só o fato de a gente ter uma articulação hoje nacional, a gente ter os coletivos, a gente ter perícia com expertise, a gente está podendo levar esses estudos, podendo descortinar essa verdade, não é no tempo que as mães queriam, mas é um caminho para a gente seguir. Hilda, você falou, vou chamar de Hilda, tá, porque a gente é colega, que você teve um caso em que um pai foi descoberto na Deep Web, né? Ou na Dark Web. Então, o problema é que esse processo é exigido, mas a gente precisava descortinar isso, porque em São Paulo a gente tentou investigar bastante para ver se pegava um pai que ficou com a guarda do filho para dizer, olha, tá vendo como a alienação parental é? Ele, inclusive, expunha, sem falar da criança, uma criança. Então, eu queria propor para vocês a gente fazer esse levantamento de dados, fazer algo por escrito, retomar as tratativas internacionais e levar esses números. Até porque, doutora, desculpa, essas provas ligadas à Deep Web desse caso, inclusive, foram repassado por pessoas que, inclusive, dizem de atuar em casos de combate à pedofilia, etc., que não representam nenhum tipo de autoridade, em que falaram mesmo com a mãe que eu vi, falaram, essas pessoas falaram, não, eu vi o que aconteceu, eu já vi todos os vídeos, iludindo, criando uma ilusão, inclusive, até nessa mãe, dizendo que esses casos, esses vídeos que foram vistos por elas, são casos que acabaram também na mão de policiais que participaram da Operação Luz da Infância, e que tal prova se encontra que se encontrava em uma agência, em um banco, em um determinado estado. Quer dizer que tudo isso que foi repassado por essas pessoas criou uma expectativa na mãe de dizer, espera aí, eu estou quase solucionando o caso, então, se isso aqui for comprovado, eu vou conseguir fazer com que os caras podem ser presos. Então, falar uma coisa como essa, as pessoas deveriam ter tato, deveriam ter sensibilidade e ter completamente plena consciência daquilo que estão dizendo, porque é uma coisa, além de ser uma coisa forte, impactante, é uma coisa que pode levar a solucionar um caso, a descobrir, por exemplo, sei lá, uma rede, porque pode ser uma rede interligada, e de consequência descobrir que existe mais vítimas ainda atrás de um caso só. Então, tudo isso criou uma situação em que coletamos essas informações, e entregamos para a Polícia Federal para fazer apurações a respeito das pessoas que falaram isso, e para apurar se realmente são informações verídicas, porque trata-se de um caso muito grave, em que uma mãe está há quase 4 anos sem ver o próprio filho. Então, uma situação difícil, porque foi criada uma expectativa nessa mãe que ainda não tem resultado nenhum a respeito de tudo isso que aconteceu, e essas pessoas simplesmente sumiram quando fizeram até promessas de apoio, inclusive até legal, através de advogado, etc., para essa mãe. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai dando apoio, dando aí uma ajuda, tem que ser uma coisa concreta, uma coisa que realmente possa levar a algo de construtivo. Eu vejo o seguinte, ó, a gente falava isso, as primeiras reuniões que a gente teve em São Paulo, quando foi criada a UNID, da gente criar uma expertise, porque eles criaram uma expertise do outro lado, só que a gente precisa se organizar e criar uma expertise do nosso lado. Sim. Né? Então, por exemplo, capacitar peritos para que saibam atuar, fazer uma contraprova para esses casos, né? Assim como você tem feito. Denunciar mesmo. Eu acho que a gente está num momento, por exemplo, o caso da menininha que aconteceu, de 10 anos, é um bom momento político para levantar a questão. A gente tem que aproveitar os momentos. Então, está havendo uma mobilização. Por exemplo, já protocolaram lá no Congresso Nacional uma notícia de que um pedido para aumento de estupro e castração química, ou seja, os deputados vão querer mostrar serviço. É hora de chegar lá, né, e nesse momento levar a questão a gente tem que começar novamente, ou com uma CPI, ou com uma movimentação internacional. Sabe? A gente tem que aproveitar o momento. A sociedade
está sensibilizada. Então, a gente tem que falar, escuta, olha aqui, vocês viram isso que aconteceu? Isso acontece direto. Vamos apurar? Vamos ver o que está acontecendo? Porque foi um estupro intrafamiliar, que é a regra, infelizmente, né? Em relação às oitivas, algumas pessoas falam, Luiz, posso responder? O livro tem que sair. Pode ser. Não levam a sério os depoimentos de crianças. Luiz, assim, eu vou falar de quem faz audiência. Olha, que eu estudo, me preparo. A gente acredita na criança, e eu acredito, é óbvio, mas o agressor é muito convincente. A gente não está lidando com qualquer um, gente. A gente está lidando com um homem ele já sabe que ele pode ser preso. O que ele faz? Ele se relaciona com inúmeras crianças e não faz nada. Então, ele traz 500 mães para dizer que ele relaciona com inúmeras crianças, que ele é super respeitoso. Então, agora, a melhor estratégia para que as crianças... A Ana fala muito bem isso, né? Sejam ouvidas, valorizadas, etc. Me parece que é o depoimento especial. Fica lá o vídeo gravado. Você vê o comportamento da criança, você vê a postura. E outra, não é só o olhar daquele técnico, fica aquela prova. Porque quando a gente coloca no papel, isso fica frio. O papel é frio. Agora, a imagem não. Então, isso vai para um tribunal, você pode pegar um técnico para analisar aquela imagem. Então, a gente tem que lutar muito, a Ana fala isso, a Ana está aqui, para implementar o depoimento especial, para lutar para que as crianças sejam ouvidas, denunciar o Brasil mesmo e aproveitar, acho que, esse momento político para levantar de novo a questão, sabe? Exigir, por exemplo, que se os congressistas pedirem, os tribunais vão ter que entregar uma estatística. Eles têm esse poder de exigir quantos filhos perderam os pais após a alegação de alienação parental, sabe? Há muito tempo a gente tenta produzir dados, mas não é fácil. Mas, por exemplo, tem 300 casos. Mas deve ter muito mais que 300 casos. A gente assim, deve ter milhares de casos. Só eu conheço umas 200 mães, quer dizer, nesse movimento a gente já se cruzou, então, a dimensão... A gente, né, está num grupo em comum e a gente percebe que é quase todos os dias pedido de ajuda, então seriam em torno de 300 mães por ano, só que o problema é que as ameaças que as mães recebem, o segredo de justiça, impossibilita elas de nos trazer mais dados, para que a gente possa, né, se a gente pudesse ter acesso a esses dados, né, as jurisprudências, as sentenças, o que está acontecendo no processo, mas com certeza esse número passa, a gente está, só no Voz Materna nós estamos 3 anos nessa luta, então passariam de 1.000 mulheres, né? Sem contar as subnotificações também, né? As subnotificações que existem de caso. Com certeza. A Ana, por exemplo, falou de lei justa. O problema do nosso país não é falta de lei. O problema do nosso país é que a lei não sai do armário, né? É que a lei não é aplicada como deveria, assim. Veja, a gente, assim, o pessoal sabe de uma invasão, uma live que eu participei, né? Juro, as pessoas invadiram para defender a violência contra a mulher. Postaram imagens que incentivavam abuso de criança, provavelmente porque conhecem da minha luta, né? Aqui também com vocês. Assim, nós vemos um momento complicado no nosso país. Então, o que eu acho? Apesar de doer muito, doer, a gente tem que lutar por produzir material técnico, sabe? A linguagem que o direito entende é estatística, material técnico e prova. Uma outra coisa que eu acho é que a gente tem que trabalhar um pouco com expertise e fazer alguns treinamentos na área de perícia. Porque, embora as perícias sejam, em regra, negativas, é possível constatar o tal do PSA, né, que é o líquido prostático. Às vezes aparece como negativa, mas tem algum vestígio de contato sexual. Isso é uma prova gigantesca para aquela mãe, para aquela criança, sabe? Então, talvez a gente possa, enquanto coletivo, enquanto pessoas engajadas nessa luta, pensar em estratégias para que a lei seja cumprida, para noticiar o que está acontecendo, né? Pois Valéria, nós temos um problema muito sério, só para falar, que assim, a gente consegue contrapor os laudos, né, com profissionais muito qualificados, e essas provas simplesmente não são examinadas. Nós temos processos cheios de provas que os laudos não são examinados, né, tanto de avaliações de psicólogos ou assistentes sociais, e que quando chega numa audiência que as mães reivindicam que essas provas sejam analisadas, os juízes olham para a mãe e dizem, eu não preciso olhar a prova para saber que você está mentindo, né?
E isso não vai adiante, a gente não tem para onde denunciar esse tipo de atitude, né? E quando alguma mãe que tentou denunciar, não aconteceu nada, pelo contrário, a mãe ainda foi perseguida. Nós temos uma nos comentários aqui, que eu sei que é um dos casos que ela está sendo severamente perseguida por ter denunciado os juízes que fizeram todas essas barbaridades, e são várias mães, nós temos gravações de várias mães que passam pela exatamente a mesma situação. Antes de passar para o Dr. Hildo, eu vou lembrar que, convidar que o nosso projeto continua no sábado de manhã, né, e nós vamos às 10 horas, e nós vamos receber o Dr. Romano, que é juiz de direito, né, e foi autor do estudo Síndrome da Alienação Parental, uma iníqua falácia. Vamos receber também a Marília Lobão, né, que é psicóloga jurídica e psicoterapeuta familiar sistêmica, e eles vão falar da falta de cientificidade da falsa síndrome de alienação parental. Então, eu convido a todos a continuar com a gente, acompanhando o nosso projeto. Está quase terminando no dia 12 de setembro. Todas as lives ficam disponíveis na nossa página do Facebook e no canal no YouTube. Então, eu passo para ti, Hildo, e a Valéria também, se quiser trazer mais alguma consideração, né? Bom, eu queria... Uma observaçãozinha só. A Ana Liese falou o seguinte: as palavras das mulheres não são consideradas. A gente tem que, infelizmente, o que nós, mães, mulheres, passamos é um reflexo desse sistema patriarcal e machista também. Porque desde sempre a palavra não, a mulher não é considerada. E agora existe uma lei que tira a força da palavra da mulher. Exatamente. Né? Descabeja. Eu, desculpa te interromper. Não, primeiramente queria agradecer a doutora Valéria por ter tido essa honra, né, de ter feito essa live com você. Foi uma experiência muito importante, informações e fatos importantíssimos mencionados, que são úteis, ouro para todos nós. E é importante, como já mencionamos várias vezes, a gente se juntar mesmo e construir de verdade uma forte equipe para poder criar mesmo algo que seja capaz, forte e nas condições de poder derrubar tudo que essa lei da alienação parental está trazendo aqui na nossa sociedade. Porque, como eu já falei logo no início, essa aqui é uma verdadeira violação aos direitos da mulher. Por esse motivo que eu acho, inclusive, que quando a gente fala, né, grupo feminista e tal, é preciso também dar muito mais apoio nessas causas de falsas acusações da alienação parental, porque o que essas mães estão sofrendo diariamente, o que essas mães passam, é algo de tão dramático que é difícil até de poder acreditar. Mães que tentaram suicídio, mães que perderam tudo, somente pelo fato de ter denunciado um fato que realmente ocorreu. Sim, quem vai reconstruir esses anos perdidos, né, com esses processos, com toda essa perseguição, com toda essa incredulidade, né, toda essa violência que o sistema faz com as mães, com as crianças, né, é isso que a gente pergunta, assim, mesmo a lei sendo revogada, né, se esses casos serão revistos, que é isso que a gente busca, né, quando os poucos casos que as mães conseguiram recuperar a guarda dos filhos, essas crianças não eram mais a mesma, né, porque elas voltaram a ser bitoladas, acostumadas com a violência e tem resistência até de aceitar algum tipo de afeto, de carinho das mães. Valéria, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que um ponto que o Rio tocou é importante. O que eu vejo, às vezes, assim, as pessoas falam, não, eu só defendo as crianças, eu sou contra o feminismo. Mas as pessoas não percebem o seguinte, que, na verdade, essa lei só tem essa força porque as mulheres são desconsideradas. Porque se a mulher tivesse força, se a palavra dela estivesse em igualdade com o homem, se não houvesse tanta discriminação no nosso país, a fala das mulheres seria importante. Mas desde sempre as mulheres foram consideradas desqualificadas, julgadas. Então, não tem como separar as suas questões. Essa lei só vingou porque a gente vive num país machista, em que as mulheres valem menos que os homens, em que a palavra da mulher vale menos, em que as mulheres são julgadas pela honra. Então, eu não vejo como separar as duas lutas, as questões. Muitas vezes, doutora, até uma mulher autônoma
uma mulher independente, uma mulher afirmada, uma mulher que sabe o que ela quer, por muitos homens representa um perigo. É por esse motivo também que muitas vezes, eu estou falando como homem, né? Vejo que tem uma forte tendência a querer minimizar a figura da mulher dentro da nossa sociedade. E essa questão da lei da alienação parental exatamente se encaixa nesse contexto. Ou seja, tirar todos os direitos da mulher em todos os sentidos, usando o quê? Usando o filho. Ou seja, tirar o filho dela para tirar mais um direito. Sim, se você pensar ao longo da história, a mulher sempre foi a bruxa. Ela foi aquela que perverteu o Éden. Depois ela foi aquela que foi queimada na fogueira. Ela sempre foi a perversa. Só que agora, o que acontece? Tem uma lei que considera que a mãe mente. Ou seja, a gente só está repetindo uma história que sempre existiu, de que a mulher é a perversa, é maquiavélica, é interesseira, etc. Então a gente tem que trabalhar com essa questão. O pano de fundo está aí. A mulher não tem voz na nossa sociedade. Antes tinha como mãe, agora não tem mais nem como mãe. Verdade. Eu agradeço muito a vocês. Infelizmente, a gente chegou ao final da nossa live, do nosso tempo, né? Agradecer não só a participação de vocês na nossa live, mas todo o trabalho que vocês fazem, né? Fora aqui das câmeras, né? Nos bastidores, atendendo pessoalmente as mães, no trabalho de vocês de pesquisa, de levar essa causa, de ser as poucas pessoas que nos dão ouvidos, né? Porque a gente bate muitas provas, a gente poderia encadernar as promessas políticas que a gente tem, né? Das pessoas construírem leis, ou ao menos levar essa nossa preocupação adiante, ou construir uma CPI, né? Nós estamos, assim, carregados de promessas e tapinhas nas costas, né? Eu agradeço as pessoas que sempre estão com a gente, agradeço os coletivos, o coletivo Mães na Luta, o Mila, a Feministas Anti-Pedofilia, a Brasil Contra a SAP, a UNID, que a doutora Valéria faz parte, a ONG Vozes de Anjo, a todos que colaboraram com esse projeto. Convido novamente vocês a estarem comigo às 10 horas da manhã de sábado. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.